E nós vamos agora a São Paulo, ao vivo, com o repórter Gustavo Minari, que tem as informações sobre os novos direcionamentos dos protestos que já estão marcados lá em São Paulo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Bom, depois do aumento que foi revogado, o aumento das passagens foi revogado aqui em São Paulo, uma vitória desses protestos. O movimento Passe Livre diz que a partir de agora não estará mais à frente das manifestações. Eles vão continuar sim lutando por outras causas, como o próprio Passe Livre, mas não mais com manifestações, pelo menos por enquanto. Quanto aos atos de violência praticados contra partidos políticos, o movimento diz que é um movimento apartidário e não antipartidário. E por isso é totalmente contra a esse tipo de violência praticada contra partidos políticos. Luciana, voltamos com você. Obrigada, Gustavo. Aqui comigo o cientista político Ricardo Ismael. Sobre esse assunto eu converso com ele agora. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luciana. Bom, o movimento Passe Livre, nós acabamos de ouvir, oficialmente saiu dos protestos, não convoca mais manifestações. Então, qual é o rumo das manifestações a partir de agora, já que elas começaram com esse movimento? Bom, o movimento conseguiu um êxito, foi a revogação do aumento das passagens de ônibus, que aconteceu em Rio, São Paulo e em várias cidades do Brasil. Portanto, ele conseguiu, para aquele objetivo inicial que nacionalizou o protesto, evidentemente com a repressão contra os estudantes, potencializou esse movimento. Mas aquele objetivo com relação ao transporte público, não só eles tiveram um êxito na revogação dos preços das passagens de ônibus, do aumento, como acho que colocou na agenda pública o debate do transporte público. Agora é preciso pensar em como dar continuidade a isso. Acho que o MPL em São Paulo, aqui o Fórum Unificado, deveriam procurar partidos políticos no sentido de agora tentar encaminhar propostas concretas para o Legislativo, para o Executivo. Ou seja, é preciso ter uma maior clareza sobre as planilhas de custos das empresas. É preciso que a gente tenha um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana para que o transporte seja mais barato e de melhor qualidade, para que a população possa normalmente ter um ir e vir melhor. Para isso, são medidas que devem ter mais continuidade, ou seja, um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, com a presença dos estudantes, dos trabalhadores aposentados, seria interessante para tentar dialogar com as prefeituras. Ricardo, a formalização das propostas pode acalmar os ânimos, evitar depredação, como nós temos visto nos últimos dias? É bom que a gente diga o seguinte, Luciana, que as manifestações são muito bonitas. Eu participei de segunda-feira e de ontem, fui acompanhando por mais de 2 horas na Rio Branco e ontem na Presidente Vargas. A manifestação é muito bonita. Várias pessoas que, na verdade, estavam desacostumadas de grandes manifestações estão voltando. Então, e os estudantes estão participando, estão dando lá suas contribuições. Em Manaus teve 85 mil pessoas, em Florianópolis 30 mil. Então, a gente não pode tentar ver somente o lado do vandalismo, da depredação do patrimônio público, até de lojas. Isso, evidentemente, tem que ser condenado. Mas existe realmente um impulso novo de participação, de vocalizar os problemas do país. Aqui no Repórter Brasil nós temos mostrado as manifestações pacíficas realmente muito bonitas, realmente. Mas essa pauta de reivindicações agora, ela pode ser formalizada? Eu acho que tem duas questões agora. Primeiro, é importante que os governos estaduais, Secretaria de Segurança Pública, entrem em contato, dialoguem com as lideranças, para que se houver novas manifestações, tem que ter dia, horário e trajeto definido e regras. Ou seja, é importante que a democracia tenha regras, tenha limites. Ou seja, você não pode ter uma passeata todo dia. O país precisa funcionar, as pessoas precisam trabalhar e estudar. Mas é importante garantir a livre manifestação. 2, para existir continuidade no processo, para que se transforme em políticas públicas, é preciso agora que o Fórum Unificado no Rio e em outros estados dialoguem com os partidos que podem abraçar essas bandeiras. A bandeira, novamente, de mais transparência com relação às empresas de transporte urbano, a questão, novamente, de você ter investimentos em transporte público. Portanto, é importante agora pensar como dar continuidade a essas propostas. Para isso, é importante conversar com os partidos. A inserção política, afinal, é a forma que o povo tem de se manifestar também pela inserção política, né, Ricardo? Eu acho que é importante que a gente separe isso. A população brasileira fazia tempo, desde até de 92 para cá, poucas vezes a gente via as ruas tão cheias e que as pessoas trazem não só a questão do transporte público, como outras questões. O recado, acho, o ministro Gilberto Carvalho captou muito bem. É preciso mais do que só consumo de eletrodoméstico, é preciso mais do que Bolsa Família. É preciso investir mais nos serviços sociais. Esse é o recado das urnas. E o governo está aberto a reconhecer esse recado? Nós vimos agora uma reunião da presidenta Dilma Rousseff. Você acha que o governo está aberto a discutir isso? Eu acho que sim, e é importante que a gente diga o seguinte, é necessário uma coordenação, porque nós somos uma federação, ações combinadas do governo federal, estadual e municipal, com relação ao transporte público. Para mexer no diesel,
subsidiar o diesel, você tem que envolver a Petrobras. Para a questão de ICMS, envolver o governo estadual. Portanto, é necessário que os 3 níveis estabeleçam um fórum para que haja medidas concretas no prazo de 90 dias para tentar garantir um preço mais justo para o transporte público e que ele possa ser de mais qualidade. Gastar menos tempo para trabalhar e para estudar. Isso é que é importante. Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde.